Nesta segunda parte do nosso curso de Introdução ao Rigging, iremos conhecer e estudar os constraints. Vamos conhecê-los um a um devido à sua importância, exceto os que fogem do nosso propósito no estudo de rigging e animação. Os constraints são ferramentas que adicionam restrições a um objeto e são muito úteis tanto na produção de riggings quanto no uso em animação. Estas restrições controlam as propriedades de transformação de um objeto. Os constraints permitem controlar a liberdade de um objeto com relação ao espaço global, a outros objetos ou a ele mesmo. Eles podem ser usados tanto para a animação de objetos, quanto para a manipulação de ossos, e seu uso pode utilizar propriedades do objeto que o contém ou de um objeto-alvo, que em alguns constraints pode ser específico. Tipos de constraints. Existem 28 constraints que estão agrupados da seguinte maneira: Motion Tracking, Transformation, Tracking e Relationship. Destes, não estudaremos os constraints do grupo Motion Tracking, que são destinados para criar composição com filmagens reais e computação gráfica, e será estudado em um módulo específico. Os constraints têm um painel próprio na janela Properties, e todos eles possuem algumas funções em comum. Para adicionar um constraint, esteja com o objeto selecionado ou ativo, caso haja mais de um objeto selecionado, siga até o painel de nome Object Constraint, clique em Add Constraint e selecione o constraint que deseja adicionar. Podemos adicionar inúmeros constraints ao nosso objeto, e eles serão armazenados no final da pilha, onde cada nova restrição adicionada exerce uma influência maior que o anterior, podendo até cancelar seu efeito. Outro modo de adicionar um constraint seria indo até o menu Object, Constraints, Add Constraints with Targets, ou ainda teclando Shift mais Ctrl mais C. Painel. Funções comuns. Apesar da especificidade de utilização de cada constraint, todos eles possuem funções em comum em seus respectivos painéis. Vamos então conhecê-las. No cabeçalho do constraint, encontramos as seguintes funções e características. Expanded Panel minimiza ou maximiza o painel em questão. Type indica o tipo de constraint. Constraint Name é uma caixa utilizada para que o usuário defina um nome ao constraint. Serve, principalmente, para indicar a função do constraint e é muito útil para darmos manutenção ao objeto quando este já possui uma infinidade de restrições. É importante lembrar que esta caixa também indica o status de funcionamento do constraint. Quando está na cor vermelha, indica que a restrição não está funcionando. Falta definir alguma configuração importante ou há algum conflito entre elas. Enable Disable Constraint é utilizado para ativar ou desativar um constraint sem retirá-lo definitivamente do objeto. Move Constraint Up-Down move o constraint na pilha de modificadores para cima ou para baixo. Lembre-se que há uma ordem de influência em alguns deles, e os que estiverem mais abaixo na pilha possuem predomínio de funções, dependendo dos constraints que estiverem acima deles. Remove Constraint remove definitivamente o constraint da pilha. Influence define o valor da influência de um constraint. Transform Constraints, ou restrições de transformação. São constraints que afetam as transformações do objeto, translação, rotação e escala.
Copy Location. Este constraint é utilizado para copiar a localização de um objeto definido no campo Target, de tal modo que os dois se movam juntos quando o alvo for movido. Quando clicamos no campo Target, um menu suspenso surgirá com os objetos que estão presentes na cena e podem ser utilizados como alvo. Assim, quando selecionamos o objeto-alvo, instantaneamente o objeto proprietário assume a posição atual do objeto definido. Ao escolhermos um objeto, um novo campo, sensível ao contexto, surge. Caso seja um objeto de malha, teremos um menu chamado Vertex Group, onde podemos selecionar um grupo de vértices definido no objeto-alvo, e assim o objeto proprietário assume a posição média deste grupo. Se, no entanto, for um objeto Armature, surgirá um campo chamado Bone, onde podemos selecionar um osso da cadeia de ossos e ainda configurar a extensão da posição copiada entre a cabeça e a cauda do osso através da opção Head Tail. Temos ainda as opções de restrição dos eixos, onde podemos definir quais serão os eixos nos quais o objeto será afetado pelo constraint. Podemos inverter a cópia da posição para cada eixo separadamente em Invert. Podemos ainda manter uma certa distância do objeto proprietário ao objeto-alvo, marcando a opção Offset, permitindo assim que o objeto seja movido livremente e ainda acompanhe a posição do objeto-alvo, como em uma relação de parentesco. Nos campos Space, definimos qual espaço a ser utilizado para o mapeamento da cópia do objeto proprietário e do objeto-alvo. Copy Rotation e Copy Scale funcionam do mesmo modo que o Copy Location e possuem as mesmas configurações, exceto a opção Invert, que está ausente no Copy Scale. Estes dois copiam a rotação e a escala, respectivamente, nos eixos e espaços especificados, além de poder manter uma diferença utilizando a opção Offset. Copy Transforms. Com este constraint, podemos copiar todos os atributos de transformação dos constraints anteriores de um objeto-alvo, de uma única vez e sem nenhuma configuração disponível. Possui apenas o campo Target para a escolha do alvo e o campo Space. Limit Distance. Este constraint é utilizado para limitar a distância máxima ou mínima que um objeto pode ter do seu objeto-alvo. Além do campo Target, os novos campos que temos aqui são o Distance, que define de forma interativa a distância mínima ou máxima que o objeto proprietário pode assumir do seu alvo. Em Reset Distance, definimos a posição máxima a partir da posição corrente do objeto. Automaticamente, o campo Distance assume este valor. Na opção Clamp Region, uma esfera imaginária é criada para ser utilizada como limite do mapeamento desta restrição. Temos três opções. Inside.
o limite do objeto é definido através da parte interna de uma esfera imaginária que tem o seu raio definido no campo distance. Outside. O limite é definido do mesmo modo que em inside. Entretanto, utiliza a parte externa como limite. On surface. Cria um limite onde o objeto constrangido tem sua posição limitada ao raio da esfera virtual. Limit location. Com este constraint, é possível restringir a movimentação do objeto em 1, 2 ou 3 eixos. Temos nele as opções para restringir o valor mínimo, no sentido negativo, e o valor máximo do eixo. Para definir o espaço de referência no qual o movimento do objeto será avaliado, podemos selecioná-lo a partir do campo Convert. For Transformation. Quando não habilitado, podemos modificar as coordenadas do objeto além do limite visual. Para que isso não mais aconteça, ative este botão. Limit Rotation. Este constraint limita a rotação mínima e máxima do objeto nos eixos especificados. Funciona do mesmo modo que o Limit Location, podendo selecionar o espaço de transformação. Limit Scale. Define um limite para a escala do objeto, nos eixos selecionados. Também podemos selecionar o espaço de transformação. Maintain Volume. Este constraint é utilizado para manter a relação de volume do objeto durante a transformação de escala. Podemos definir o eixo que não será afetado pelo constraint em Free, X, Y, Z. Em Volume, definimos a relação de volume do objeto. Transformation. Esta é uma complexa restrição utilizada para mapear as propriedades de transformação do objeto-alvo para transformar as propriedades de transformação do objeto que o possui. Na seção Source, selecionamos qual será a transformação do objeto-alvo que será utilizada pelo objeto que contém esta restrição. Podemos, então, definir a extensão da transformação do objeto-alvo que irá afetar o objeto proprietário, definindo um valor mínimo e um máximo. Na seção Source to Destination Mapping, fazemos o mapeamento dos eixos do objeto-alvo para o objeto proprietário. Podemos então, por exemplo, dizer ao constraint que, ao mover o alvo no eixo X, o proprietário rotacione ao redor do eixo Y. Na seção Destination, definimos como será a saída da transformação do objeto que contém o constraint. Do mesmo modo que fizemos na seção Source, definimos também a extensão da saída de transformação. Quando configuramos o Destination, o objeto só sofrerá alteração em sua transformação enquanto o objeto-alvo estiver dentro da extensão definida. Sendo assim,
Se quisermos fazer com que o objeto proprietário sofra alteração além do limite determinado, devemos marcar a opção Extrapolate. Assim, o valor de source servirá como um fator de transformação.